O segredo de Nossa Senhora de La Salette, a partir dos textos oficiais dos arquivos do Vaticano, que foram revelados em 1999. É muito importante todos terem conhecimento da mensagem de Nossa Senhora aprovada pela Igreja. Os que não conhecem, que conheçam. Os que já conhecem, relembrem. Essas mensagens, é possível perceber muitas coisas que já aconteceram, muitas coisas de nosso tempo que são perceptíveis e também muitas coisas para o futuro. Cada parte da mensagem do segredo de La Salette é importante. Cada palavra são palavras duras, palavras fortes, que Nossa Senhora nos dá, preocupada com os destinos dos homens, com a salvação das almas. Acompanhe toda a mensagem e divulgue, divulgue, divulgue. Essas mensagens são muito importantes para os nossos tempos. É importante que tenhamos plena consciência de tudo que Nossa Senhora, como boa mãe, nos disse, nos indicou. A aparição de Nossa Senhora em La Salette aconteceu na manhã do dia 19 de setembro de 1846. A 2 pastorinhos, Melanie, de 14 anos de idade, e Maxime, que tinha 11 anos de idade. Os dois eram pastorinhos. Maxime pediu para Melanie lhe ensinar um jogo. E ela disse a sua brincadeira favorita, fazer um paraíso, uma casinha de pedra, toda recoberta com maços de flores silvestres. Depois dessa brincadeira na construção, os dois tiveram fome e sono. Comeram um lanche, deitaram e dormiram. Quando acordaram, tiveram uma surpresa. Uma luz mais brilhante que o sol pousava sobre o paraíso que haviam construído. Aproximaram-se da luz e no cerne dela havia uma outra luz ainda mais brilhante que se movia. Era uma senhora coroada de flores, sentada sobre o paraíso. A senhora chorava, chorava com o rosto nas mãos. Era a Santíssima Virgem, hoje conhecida como Nossa Senhora de La Salette. Olhando para as crianças, ela se levantou e disse: Vinde, meus filhos, não tenhais medo. Estou aqui para vos trazer uma grande comunicação. E esta grande mensagem que Nossa Senhora passou para eles, que pediu para que fosse divulgado, que agora veremos. Vamos então ouvir cada palavra que Nossa Senhora, nossa boa mãe, preocupada com as almas, preocupada com o destino da humanidade, tem para nos passar. Os sacerdotes, ministros de meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornaram-se cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes atraem a vingança, e a vingança paira sobre suas cabeças. Ai dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus, que pela sua infidelidade e má vida crucificam de novo meu filho. Os pecados das pessoas consagradas a Deus bradam ao céu e clamam por vingança. E eis que a vingança está às suas portas, pois não se encontra mais uma pessoa que implore misericórdia e perdão para o povo. Não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer a vítima imaculada ao Pai Eterno em favor do mundo. Dimensão dos castigos atrairá a cólera divina. Deus vai golpear de modo inaudito. Ai dos habitantes da terra! Deus vai esgotar sua cólera e ninguém poderá fugir a tantos males acumulados. Os chefes, os condutores do povo de Deus negligenciaram a oração e a penitência, e o demônio obscureceu suas inteligências. Transformaram-se em estrelas cadentes que o velho diabo arrastará com a sua cauda para fazê-los perecer.
Deus permitirá à velha serpente introduzir divisões entre os que reinam em todas as sociedades e em todas as famílias. Sofrer-se-ão tormentos físicos e morais. Deus abandonará os homens a si mesmos e enviará castigos que se sucederão durante mais de 35 anos. A sociedade está na iminência dos flagelos mais terríveis e dos maiores acontecimentos. Deve-se esperar ser governado por uma chibata de ferro e beber o cálice da cólera de Deus. Advertência a Pio IX contra Napoleão III e a perseguição ao clero. Que o vigário de meu filho, o soberano pontífice Pio IX, não saia mais de Roma depois do ano de 1859, mas seja firme e generoso, combata com as armas da fé e do amor. Eu estarei com ele. Que ele desconfie de Napoleão III. Seu coração é falso, e quando ele quiser tornar-se ao mesmo tempo Papa e Imperador, Deus se afastará dele. Ele é como a águia que, querendo subir sempre mais, cairá sobre a espada da qual queria se servir para obrigar os povos a elevarem-no. A Itália será punida pela ambição de querer sacudir o jugo do Senhor dos Senhores. Será também entregue à guerra. O sangue correrá por todo lado. As igrejas serão fechadas ou profanadas. Os sacerdotes, os religiosos serão expulsos. Dar-se-lhe-ás a morte, e morte cruel. Muitos abandonarão a fé, e o número dos sacerdotes e religiosos que se afastarão da verdadeira religião será grande. Entre essas pessoas se encontrarão até bispos. Falsos prodígios sobre a terra. Que o Papa esteja em alerta contra os fautores de milagres, pois chegou o tempo em que os prodígios mais assombrosos terão lugar sobre a terra e nos ares. No ano de 1864, Lúcifer e um grande número de demônios serão liberados do inferno. Eles abolirão a fé, pouco a pouco, até nas pessoas consagradas a Deus. Eles as cegarão de tal maneira que, salvo uma graça particular, adquirirão o espírito desses maus anjos. Muitas casas religiosas perderão inteiramente a fé e perderão muitas almas. Os maus livros abundarão sobre a terra, e os espíritos das trevas espalharão por toda parte um relaxamento universal em tudo que se refere ao serviço de Deus. Eles terão grandíssimo poder sobre a natureza. Haverá igrejas para cultuar esses espíritos. Pessoas serão transportadas de um lugar a outro por esses espíritos maus. Até sacerdotes, porque não se terão conduzido pelo bom espírito do Evangelho, que é um espírito de humildade, caridade e zelo pela glória de Deus. Far-se-ão ressuscitar mortos e justos. Quer dizer, tais mortos tomarão a figura de almas justas que viveram na terra para seduzir mais os homens. Esses supostos mortos ressuscitados, que não serão outras coisas, senão o demônio encarnado nessas figuras, pregarão outro evangelho contrário ao do verdadeiro Jesus Cristo, negando a existência do céu. Ou ainda, almas de condenados. Todas essas almas aparecerão como unidas a seu corpo. Em todos os lugares haverão prodígios extraordinários, porque a verdadeira fé se apagou, e uma falsa luz ilumina o mundo. Ai dos príncipes da igreja, que então estarão ocupados apenas em acumular riquezas, salvaguardar sua autoridade e dominar com orgulho. Sofrimentos de Pio IX, caos e anarquia universal. O vigário de meu filho terá muito que sofrer, porque durante algum tempo a igreja será entregue a grandes perseguições. Será o tempo das trevas, e a igreja passará por uma crise pavorosa.
Tendo sido esquecida a santa fé em Deus, cada indivíduo desejará guiar-se por si próprio e ser superior a seus semelhantes. Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos. Toda a ordem, toda a justiça serão calcados aos pés. Não se verá outra coisa senão homicídio, ódio, inveja, mentira, discórdia, sem amor pela pátria nem pela família. O Santo Padre sofrerá muito. Eu estarei com ele até o fim para receber o seu sacrifício. Os maus atentarão várias vezes contra sua vida, sem poder abreviar seus dias. Mas nem ele, nem seu sucessor verão o triunfo da Igreja de Deus. A abominação nos lugares santos. Os governantes civis terão todos um mesmo objetivo, que consistirá em abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a toda espécie de vícios. No ano de 1865, ver-se-á a abominação nos lugares santos, nos conventos. As flores da igreja serão apodrecidas e o demônio tornar-se-á como que o rei dos corações. Que os dirigentes das comunidades religiosas estejam atentos em relação às pessoas que devem receber, porque o demônio usará de toda sua malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas entregues aos pecados, pois as desordens e o amor dos prazeres carnais estarão espalhados por toda a terra. A França, a Itália, a Espanha e a Inglaterra estarão em guerra. O sangue correrá nas ruas. O francês combaterá o francês. O italiano contra o italiano. A seguir, haverá uma guerra geral, que será polvorosa. Durante um tempo, Deus não se lembrará mais da França nem da Itália, porque o Evangelho de Jesus Cristo não será mais conhecido. Os maus estenderão toda a sua malícia. Até nas casas as pessoas se matarão e se massacrarão mutuamente. Intervenção divina quando tudo parecer perdido. Ao primeiro golpe de sua espada fulgurante, as montanhas e a natureza inteira tremerão de espanto, porque as desordens e os crimes dos homens transpassarão a abóboda celeste. Paris será queimada e Marsella engolida pelas águas. Várias grandes cidades serão abaladas e tragadas por tremores de terra. Crer-se-á que tudo está perdido. Só se verão homicídios, se houverão apenas ruídos de armas e blasfêmias. Os justos sofrerão muito. Suas orações, sua penitência e suas lágrimas subirão até o céu, e todo o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia, pedirá minha ajuda e intercessão. Então Jesus Cristo, por um ato de justiça e de sua grande misericórdia em relação aos justos, ordenará a seus anjos que deem morte a todos seus inimigos. De repente, os perseguidores da Igreja de Jesus Cristo e todos os homens entregues ao pecado perecerão, e a terra tornar-se-á como um deserto. Triunfo da Igreja nas almas, domínio do Evangelho. Então será feita a paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá por toda parte. Os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja, a qual será forte, humilde, piedosa, pobre, zelosa e imitadora das virtudes de Jesus Cristo. O Evangelho será pregado por toda parte e os homens farão grandes progressos na fé, porque haverá unidade entre os operários de Jesus Cristo e os homens viverão no temor de Deus. A falsa paz precederá a vinda do Anticristo. Esta paz entre os homens não será longa. 25 anos de safras abundantes far-lhes-ão esquecer que os pecados dos homens são a causa de todos os castigos que sucedem na terra. Um precursor do Anticristo, com tropas de várias nações, guerreará contra o verdadeiro Cristo, o único Salvador do mundo. Derramará muito sangue
que tentará aniquilar o culto de Deus para se fazer cultuar como um Deus. A terra será atingida por toda espécie de pragas, além da peste e da fome que são gerais. Haverá guerras, até a última guerra, que será então movida pelos 10 reis do Anticristo, cujo objetivo será o mesmo, e serão os únicos a governarem o mundo. Antes que isso aconteça, haverá uma espécie de falsa paz no mundo. Não se pensará em outra coisa, senão em se divertir. Os maus entregar-se-ão a toda sorte de pecados, mas os filhos da Santa Igreja, os filhos da fé, meus verdadeiros imitadores, acreditarão no amor de Deus e nas virtudes que me são mais caras. Felizes essas almas humildes, conduzidas pelo Espírito Santo. Eu combaterei junto a elas, até que atinjam a plenitude da idade. Ações dos demônios e do Anticristo. A natureza exige vingança por causa dos homens e estremece de pavor na espera do que deve acontecer à terra emporcalhada de crimes. Tremei, ó terra, e vós que fizestes profissão de servir a Jesus Cristo, mas que no vosso íntimo adorais a vós próprios. Tremei, pois Deus vai entregar-vos a seu inimigo, porque os lugares santos estão imersos na corrupção. Muitos conventos não são mais casa de Deus, mas pastagem de Amosdeu e seus demônios. Durante esse tempo nascerá o Anticristo, de uma religiosa hebraica, uma falsa virgem, que terá comunicação com a velha serpente, e o mestre da impureza, seu pai, será bispo. Ao nascer, vomitará blasfêmias, e terá dentes. Numa palavra, será o diabo encarnado, dará gritos aterrorizadores, fará prodígios, alimentar-se-á de impurezas. Terão irmãos, que embora não sejam como ele, outros demônios encarnados, serão filhos do mal. Aos 12 anos, eles se farão notar pelas valorosas vitórias que obterão. Logo será cada um a testa de exércitos, assistidos por legiões do inferno. As estações mudarão. A terra só dará maus frutos. Os astros perderão seus movimentos regulares. A lua não projetará senão uma débil luz avermelhada. A água e o fogo darão ao globo terrestre movimentos convulsivos e horríveis tremores de terra que engolirão montanhas, cidades. Deus tomará sob seus cuidados os fiéis servidores e os homens de boa vontade. O Evangelho será pregado por toda parte, todos os povos e todas as nações terão conhecimento da verdade. Nossa Senhora e os apóstolos dos últimos tempos. Faço um premente apelo à terra, apelo aos verdadeiros discípulos do Deus vivo que reina nos céus, apelo aos verdadeiros imitadores de Jesus Cristo feito homem, o único e verdadeiro Salvador dos homens, um apelo aos meus filhos, meus verdadeiros devotos, aqueles que se deram a mim, para que eu os conduza a meu divino Filho, aqueles que levo, por assim dizer, nos meus braços, aqueles que vivem de meu espírito. Enfim, apelo aos apóstolos dos últimos tempos, aos fiéis discípulos de Jesus Cristo, que viveram no desprezo do mundo e de si próprios, na pobreza e na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento e desconhecidos do mundo. É chegado o tempo para que eles saiam e esclareçam a terra. Ide e mostrai-vos como meus filhos amados. Estou convosco em vós, contanto que vossa fé seja a luz que vos ilumina nesses dias de desgraça. Que vosso zelo vos faça como que famintos da glória e honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, pequeno número que isto vedes, pois aí está o tempo dos tempos, o fim dos fins. No fim do mundo, Deus enviará Enoque e Elias. A igreja será eclipsada, o mundo estará na consternação. Mas eis Enoque e Elias, cheios do Espírito de Deus. Eles pregarão com a força de Deus. Os homens de boa vontade acreditarão em Deus e muitas almas serão consoladas.
Eles farão grandes progressos pela virtude do Espírito Santo e condenarão os erros diabólicos do Anticristo. Ai dos habitantes da terra! Haverá guerras sangrentas e fome, peste e doenças contagiosas. Haverá chuvas de granizo espantosas para os animais, trovoadas que abalarão as cidades, terremotos que engolirão países, ouvir-se-ão vozes pelos ares. Os homens baterão as cabeças contra as paredes, pedirão a morte, e por outro lado a morte será seu suplício. O sangue correrá de todo lado. Quem poderá resistir se Deus não diminuir o tempo da prova? Deus se deixará dobrar pelo sangue, lágrimas e orações dos justos. Enoque e Elias serão mortos. Roma pagã desaparecerá. O fogo do céu cairá e consumirá 3 cidades. Todo o universo será tomado de terror e muitos deixar-se-ão seduzir, porque não adoraram o verdadeiro Cristo vivo entre eles. Chegou a hora. O sol se obscurece, só a fé viverá. Chegou o tempo, o abismo se abre. Eis o rei dos reis das trevas. Eis a besta com seus súditos proclamando-se o salvador do mundo. Ele se elevará orgulhosamente nos ares para ir até o céu. Será asfixiado pelo sopro de São Miguel Arcanjo. Cairá, e a terra, que durante 3 dias estará em contínuas evoluções, abrirá seu seio cheio de fogo. Ele será submerso para sempre com todos os seus, nos despenhadeiros eternos do inferno. Então, a água e o fogo purificarão a terra, e consumirão todas as obras do orgulho dos homens, e tudo será renovado. Deus será servido e glorificado. Diante dessas mensagens fortes e impactantes, o que devemos fazer não é ficar assustados ou ter medo ou ficar ansiosos. Não, mas atender ao apelo de Nossa Senhora. Nossa Senhora chora porque vê o que está acontecendo, o que acontecerá à humanidade. E ela veio para nos dar a mensagem. E também, ela, como em todas as aparições, ela deseja o bem de seus filhos. E ela já indicou quais são as armas. Já não podemos mais esperar, já não dá mais tempo. Devemos usar as armas que Nossa Senhora nos indicou, a oração e a penitência. Como a penitência é importante para a reparação dos pecados, como que a penitência é importante para a conversão dos pecadores. Fazendo penitências, fazendo pequenos sacrifícios, ofereçamos isso a Deus, pela reparação dos pecados e conversão dos pecadores. Assim também como a oração que Nossa Senhora tantas vezes pediu em suas aparições, a oração do Santo Terço, a oração diária do Santo Terço, que todos os dias, sem exceção, seja rezado o terço. Terço individualmente, o terço na família, o terço nos grupos, que o terço seja divulgado, que o terço seja difundido. Nossa Senhora não apareceu para brincar. Nossa Senhora não apareceu para falar palavras vazias. Ela nos indica, e tudo que ela indicou foi aprovado pela Igreja. É muito importante atendermos aos apelos de Nossa Senhora. Ela sabe de tudo, e ela sabe qual o melhor caminho, e o melhor caminho que nós temos é, junto com a penitência, rezarmos o Santo Terço, se possível o Rosário. Rezar o terço todos os dias de nossa vida, divulgarmos a oração. Quanto mais terços, melhor. Mais munição damos a Nossa Senhora para que ela possa agir. Divulguemos o apelo de Nossa Senhora, a mensagem forte de Nossa Senhora. Divulguemos seus pedidos, penitência, Santo Terço, a oração. Rezemos muito. Quem já reza um terço, reza 2. Quem já reza 3, reza 4. Que possamos cada vez mais, com as armas da oração, ajudar aos outros, ajudar a humanidade. Por tantas vezes pediu e não foi atendido. Que agora prontamente atendamos o seu apelo, que é muito sério. Nossa Senhora de La Salete, rogai por nós.